Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. para sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês ou não? Quem está aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Domingo que vem tem uma grande festa de aniversário. Uma grande festa de aniversário de recuperação. Mais ou menos 3, 4. Amém? Às 18h30. Amém? Amados, quem for essa palavra de Deus, abra o livro, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Enquanto vocês vai aprendendo, cada pregação que Deus me dá graça para fazer, eu tive uma experiência. A última pregação que eu fiz nesse grupo de oração, eu preguei sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 17, versículo 11, aonde fala dos 10 negócios. E que nessa administração de hoje, nós vamos falar de Efésios 6, 18, que diz assim: intensificai as vossas vocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que seja dado anunciar corajosamente o ministério do Evangelho. Vou repetir de novo: intensificai as vossas invocações, súplicas e orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que seja dado anunciar corajosamente o ministério do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para a gente entender o que está escrito aqui, eu consegui voltar um pouco ali atrás. Aqui quem fala é o apóstolo Paulo, apóstolo. E Paulo, ele está preso em Éfeso. E ele escreveu essa carta dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão. Paulo, apóstolo, dentro da prisão, ele foi inspirado por Deus quando escreveu essa carta. O Espírito Santo fez com que Paulo observasse os guardas romanos que estavam ali, vigiando ele para que ele não saísse. Então o Espírito fez que Paulo observasse bem a vestimenta que os guardas davam, e Paulo foi vendo que a vestimenta é uma proteção. E o Espírito Santo pediu a Paulo que escrevesse essa carta e enviasse para as comunidades, para que eles fortificassem em oração. Veja bem, uma pessoa que está presa, uma pessoa que foi açoitada, uma pessoa que foi injustamente, por causa do Evangelho, mas mesmo preso, ele escreveu uma carta. Se nós formos pegar
Deus, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, Paulo escreve essa comunidade: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas e qualquer circunstâncias, dei graças, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Aí eu pergunto: como que um homem preso, um homem engamador, consegue escrever uma carta às comunidades de Bíblia, incentivando esse povo a orar sem cessar, em todas as circunstâncias? Esse homem estava aprisionado, esse homem estava atrás de uma grade, e mesmo assim, ele escreveu a carta incentivando esse povo a não desanimar de orar. Então a oração é uma chave que nos leva a Deus. Deus também me faz lembrar o Antigo Testamento, no livro Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Preste bem atenção. Se não é uma súplica, se não é uma oração, o que Moisés fez? A palavra de Deus no livro Êxodo, capítulo 17, versículo 8, diz que Moisés foi combater contra os amancitas. Escolheu Josué para ir combater. Moisés subiu no monte com a paz de Deus, com a palavra de Deus, para estar orando, intensificando a sua oração, porque Josué estava combatendo os amalecitas. A Bíblia fala que quando Moisés tinha as mãos levantadas para cima, Israel descia, mas quando Moisés baixava a mão, Amaleque triunfava. A Bíblia diz que Moisés escolheu Arão e Hur para que subisse com ele ao topo da montanha, para que lá pudesse sustentar suas mãos, um de cada lado. E assim se fez. Enquanto Moisés estava orando pelo povo, Josué estava combatendo os amalecitas. A palavra tem força para modificar a nossa vida, o rumo da nossa vida. A palavra de Deus, ela pode modificar a nossa vida. E quando eu preparava essa pregação, essa oração, principalmente ontem, eu vi que Deus tem um algo em mim. Às 3 horas da madrugada, ou às 2 horas da manhã, eu comecei a rezar o terço. Comecei a pedir a Deus tudo isso que eu quero. E Deus falava no meu coração que você intensifica a sua oração pela sua família, que você intensifica a sua oração pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua casa. Eu pude compreender que estava ligado o que pede aqui. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverais em imensa vigília de súplica por todos os que estão. Eu entendi que Deus primeiro queria que eu experimentasse, que eu passasse por isso. Se nós que estamos aqui em capela,
noção que nós estamos no tempo santo, no lugar santo, no tempo sagrado. Se nós tivéssemos noção que é Deus quem fala conosco em cada pregação, em cada ministração, se nós tivéssemos consciência de cada pregação que é ministrada aqui, se entrasse no nosso coração, nós sofreríamos isso. Se nós levássemos mais a sério. E orando, pedindo a Deus sabedoria e entendimento, por esse momento, Deus me dá uma passagem de João 3:30, onde ele fala que eu devo diminuir para Cristo crescer, que eu devo me afastar das coisas, porque o homem não pode parecer mais do que Deus. Na hora que o homem começou a parecer mais do que Deus, e Deus foi trabalhando mais e mais no coração. Deus me mostrava uma pessoa durante essa oração, durante esse preparo. Eu falava, Senhor, não é possível. Eu dizer que essa pessoa não. O Senhor não falava nada, mas intensifica a sua oração em súplicas. Ore em todo momento com Senhor. Eu queria perguntar para você que está sentado, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos da sua vida, você tem orado? Você tem intensificado a sua oração? Você tem orado no Espírito? Porque se nós formos ver a vida de Paulo, era preciso desanimar. Não vou orar mais, não quero orar mais por tudo que estou passando, por si. Não quero, Deus não existe. Mas ele insistiu. Até a morte ele insistiu. Intensificai as nossas orações, intensificai as nossas orações. É Deus que pede, porque nós estamos num ambiente onde nós estamos sendo pressionados. É doença, é desemprego e tantas outras coisas. Mas Deus é bom. Ele nos deixou o sacramento da Eucaristia. Ele nos deixou o sacramento da confissão. E nos deu a graça de ter este grupo de oração. Deus é bom em todo momento. Deus é bom. Fala ao seu irmão, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Você acredita que Deus é bom em todo momento? Você acredita que temos quinta-feira de adoração? Pediu para que eu orasse para você? Eu estou expondo você na promessa. Diante do Santíssimo Sacramento da oração, Deus me dá a sua visão e eu não sabia, eu não entendi. Sexta-feira, Deus me tinha a hora por ela. Hoje, quando saí do sagrado, Deus novamente me dá a sua visão. Deus é bom.
Deus é bom. Na hora que nós tivemos essa emoção que Deus é bom, as dificuldades, os problemas vão acabar. Na hora que nós colocamos Deus na frente e deixaremos ser Deus na nossa vida, vão acabar. Moisés volta da colina com a vara de Deus na mão. Ele orava enquanto Josué combatia os amalecitas. Israel descia. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, fala de um homem chamado Ezequias. Veja só o poder da oração. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em silêncio, e teu Pai te responderá. Deus pediu o profeta Isaías que fosse à casa de Ezequias. E fala assim para Ezequias: Ezequias, arruma a sua casa, que essa noite você vai comer. Não saia. O profeta Isaías saiu, chegou na casa de Ezequias, bateu na porta. Ezequias abre a porta. O profeta Isaías diz: o Senhor manda te dizer, arruma a tua casa, que esta noite você vai morrer. O profeta Isaías vira as costas. Ezequias entra no seu quarto. Qual que foi a palavra de Mateus capítulo 6? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai te responderá. Ezequiel entra no seu quarto, fecha a porta e começa a orar. Mal Isaías acabou de sair, Deus diz para Isaías: volta lá e diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos a mais para ele, porque ouve a sua oração. A obediência. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está oculto, e teu Pai te responderá. Ezequiel entrou no seu quarto, fechou a porta, virou para o lado da parede, começou a chorar copiosamente e orar. Deus escutou a oração de Ezequias. Deus escutou a oração de Ezequias. A nossa vida é diferente. Se nós somos filhos de Deus, se eu sou filho de Deus, Deus escuta minhas orações. A Bíblia está para dizer: tanto de problema não é para mim, mas o profeta tem que ser forjado, tem que ser lapidado. E veja bem, nós não entramos em pressão. Quando Deus começa a nos forjar um pouquinho, lapidar. Porque o olho tem que ser provado no fogo. Quando ele começa, a gente já começa. Você está passando por provação, por doença.
Você está sendo forjado. Aguenta firme, como diz Maria, aguenta firme. A morte veio a todos, ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas enquanto nós vivemos essa pandemia, nós temos que suportar mais em Deus. Nós temos que suportar mais em Deus, também a Deus. Está difícil em Deus. Em Deus. E Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos sempre. Desculpa, eu posso estar alegre por passando a dificuldade. Paulo está preso e Paulo está dizendo: alegrai-vos, sempre pode. Filipenses 4, 13. Tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Deus nos chama. Não é fácil, mas Deus nos chama a ser profeta. E profeta ele é provado. Profeta ele é validado. A visão que Deus me dá era de vaso tentado. Jeremias 18 era de vaso tentado. As pessoas que estavam como vaso, no vaso tentado. Deus pede para Jeremias: desce até a casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar o que vai acontecer. Jeremias desce a casa do oleiro, e lá Deus mostra para ele como o oleiro começa a fazer o vaso. Quando o vaso não sai da forma que o oleiro quer, ele simplesmente pega o vaso e começa a moldar o vaso. Bate no peito assim e fala assim: eu sou vaso. Bate mais forte e diz: eu sou vaso. Mais forte: eu sou vaso. A preparação do vaso não é simples. Tem o barro certo. Tem que tirar as pedras, os matos que tem. Aí nós comparamos os matos das pedras, as pegadinhas que nós temos. Depois o barro vai ficar num lugar separado, no deserto, para que ele seja um barro perfeito. Depois ele vai para o moinho, começa a montar, começa a apertar. E quando Deus começa a apertar, e começa a fazer o vaso, a moldar o vaso. Quando o vaso sai perfeito, Deus começa a encher o vaso de azeite. Deus começa a nos encher. Deus começa a nos encher. Feche os olhos um segundo. Deixe que o Espírito Santo de Deus nessa noite
Ele vai trabalhando na sua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai tocando em cada área da sua vida. Intensificai as vossas orações, súplicas, em todas e qualquer circunstâncias de graças, porque esta é a vontade de Deus. Repito, intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em exigir isso por todos os cristãos. Orai em toda circunstância. Em toda circunstância, orai. Seja doente, seja desempregado, seja morto, orai, 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 orai. Olha para o meu olho aqui, abre os olhos. Nós estamos numa casa de oração. Nós estamos num lugar santo. Nós estamos num lugar onde o Espírito Santo de Deus, Ele move e faz acontecer. Nós estamos num lugar onde aquele que pede, recebe. Mas não basta só o pregador. Não depende só do pregador. Depende de você. Depende de você querer. Depende de você buscar. Depende de você bater. Depende de você. Se Deus nos desse a graça de nós ver que ao mover o Espírito Santo sobre nós, que ao mover o Espírito Santo sobre este lugar, que ao mover o Espírito Santo enquanto você ora, ao mover o Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a pessoa que você veio buscar. Se nós tivéssemos noção que Deus não brinca, Deus não falha, o que Deus quer simplesmente é que nós estamos em coração. Pede o Espírito Santo que entre em sua casa, que visite os seus. Pede o Espírito Santo. Se é doença, pede o Espírito Santo. Se é desemprego, pede o Espírito Santo. Eu não sei onde você deve buscar, mas pede o Espírito Santo. É a hora, é agora. É agora. É você, Espírito Santo. É você, Espírito Santo. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. E canta essa canção com mistério. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Agora eu quero pedir encarecidamente que você fique de pé. Fique de pé. Veja bem, não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de orar. Se Deus nos desse a graça de ver o que está acontecendo neste momento, nós intensificava mais a nossa oração. Nós intensificava mais a nossa oração. Na autoridade batizada que nós temos nesse momento do Senhor. Eu queria pedir que você entrasse para a nossa casa e desse as mãos do lado da sua casa onde você mora. Onde você mora? Isso. E traz a realidade agora da sua casa, de onde você mora. Nós vamos começar a cantar de novo, mas cantando com toda a intensidade do seu coração. E vai no meio da sua oração. Repita a sua oração. Porque o Espírito Santo, ele escuta a oração dos seus filhos e ele vai de encontro. Vamos lá. Eu navegarei. Mais forte. Eu navegarei. Agora eu vou pedir para você que traz a verdade aqui. Toda honra seja o Senhor. Coloque a mão na enfermidade que você traz hoje, ou no espírito, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Lentamente, você vai pedir o Espírito que ele venha em controle. Que ele venha em controle.
Puxa o ar bem forte do nariz e solta pela boca 3 vezes. Bem forte, solta pela boca. Pela autoridade de batizado que recebi, pela autoridade que o Senhor concede de ministrar essa pregação, eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos criou e nos formou, que Ele desce como um fogo sobre nós, que Ele desce como um fogo sobre a nossa mente nesta noite. Eu peço, Espírito Santo, que passeie o nosso mente. Espírito Santo, caminha no nosso meio. Vem nos tocando, Espírito Santo. Vem agindo, Senhor Deus, na nossa mente, na nossa consciência, subconsciente. Espírito Santo, nós te damos livre acesso. Começa a tocar, Espírito Santo, a começar pela mente. Toca, Senhor Jesus, na nossa mente, a célula da nossa mente, Senhor. E descendo sobre a célula da nossa mente, Senhor, vem tocando na laringe, a faringe, o esôfago, o baço, o fígado, todos os órgãos do nosso corpo, Senhor Jesus. Venha nos lavando, Senhor, e purificando, Senhor. Toda dor física e emocional psíquica, Senhor Jesus, que nós trazemos do corpo, Senhor Jesus. Dor na coluna, Senhor Jesus. Dor na cabeça, Senhor Jesus. Artrose, Senhor. Reumatismo, Senhor, nós te pedimos esta noite, pelo poder do teu nome. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo.